Hoje nós estamos diante da página 5 na nossa apostila e nós temos algo chamado numerologia. Aí as pessoas dizem assim, lá na tua igreja já está fazendo até bruxaria, né? Tem gente que diz, o ser humano é meio complicado, né? Já contei aqui para os irmãos que teve um que disse assim, pastor, você é mesmo um maluco, né? Primeiro você diz que Jesus ia vir no século 21, agora você já está dizendo que ele vem em 2070. Qual a diferença? 2070 não é século 21, não? Então, quer dizer, a pessoa não tem nem estudo e quer criticar os outros. Ou seja, não tem humildade. Não tem humildade nenhuma. Esse é o mundo. Então, quer dizer, numerologia. A palavra logia significa estudo, que me parece que vem do idioma grego, se não me falha a memória. Que acontece? Todos os idiomas são influenciados uns pelos outros. Todos os idiomas. Nós hoje usamos expressões que vêm do inglês. Eu até tinha uma palavra na cabeça, me escapou. Mas muitas palavras que hoje nós usamos no português, elas foram popularizadas de expressões do idioma inglês. Hoje nós temos logia, que me parece vem do grego. Vem as traduções, vem as adaptações, quer dizer, somatotropia. Que isso? Somatotropia. Que loucura! É uma palavra em português, porém, cada pedaço dela vem do idioma grego. Então, numerologia é o estudo dos números. E não tem nada a ver, mas a Bíblia não lida com isso, não lida com aquilo. Quando eu falo de estudo, eu estou falando de qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa no mundo está relacionada a estudo, ou como a Bíblia diz, ciência ou saber. Ciência, saber e estudo são palavras sinônimas, é a mesma coisa. Então, se eu estudar os números, eu vou descobrir alguma coisa? Vou, por quê? Porque os números não existem. Se eu estudar o corpo humano, eu não vou chegar à conclusão de alguma coisa? Vou, porque não existe o corpo humano. Se eu estudar os anjos, eu não vou chegar à conclusão de alguma coisa? Se eu estudar sobre Deus, eu não vou chegar à conclusão de alguma coisa? Se eu estudar sobre a terra, sobre o barro, sobre o ferro, tudo que eu estudo, eu não descubro alguma coisa? Tudo. Se eu estudar sobre as flores, sobre as abelhas, sobre as formigas, tudo que eu estudar, eu descubro alguma coisa. Não é assim? Como que os homens estão construindo esses prédios absurdos aí de 30, 40, 50, 60 andares? Nova York parece que tem um prédio que tem 100 andares. Como que eles chegam à conclusão? Montar terra em cima de terra, com ferro no meio e subir aquela altura. Isso é fruto de estudo. Então, você estudou, você sabe. Você não estudou, você não sabe. Quem é que entende de Bíblia? Quem estudou. Quem não estudou e está por aí blá, blá, blá sobre a Bíblia é um palhaço falando besteira. Tem que estudar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento não brota da terra, conhecimento brota da pesquisa. Amém, meu irmão? Então, numerologia é o estudo dos números. Nós temos algumas datas interessantes na nossa sociedade. Temos o 7 de setembro. Nós temos o 13 de maio. Nós temos o 15 de novembro. Sabe o que eu chego à conclusão quando eu estudo essas datas? Que é Deus que comanda a história. Mas nós não vamos falar sobre a história do Brasil hoje. Nós vamos falar dos nossos contextos mesmo, Bíblia, do que significa. E você,
Só para você ter ideia, o 13 representa a libertação. 13 de maio de 1888 foi proclamado o quê? A libertação dos escravos. Coincidência? Para mim não é coincidência. É uma data muito específica para ter acontecido um evento tão importante, né? Aliás, sem colocar a parte vergonhosa, eu acho que se tem algo que para mim é vergonhoso, irmão, é a escravidão de um ser humano. Isso é tão vergonhoso, mas tão vergonhoso, que acho que isso só está sendo superado na atualidade pelo esse linchamento que estão fazendo com aquela menina chamada Patrícia. Acho que aquilo é um linchamento nacional, sem cabimento. Outras pessoas que fizeram coisa pior do que ela, não sofreram aquele linchamento. Realmente, aquilo ali é um linchamento público, descarado, de emissoras e um monte de gente. Eu estou botando meu desafio lá em cada parte que eu entro. Até agora ninguém vai ter coragem de me desafiar. Eu já sei disso, mas pelo menos fica lá as minhas palavras. O ser humano, quando erra, ele tem o direito de ser punido, mas nenhum de nós tem o direito de linchá-lo. É o que estão fazendo com essa menina. Se ela cometeu um erro, ela cometeu um erro por falta de educação. Mas eu sempre disse e digo, chamar alguém de macaco não é racismo. Racismo é quando impedem o teu filho de entrar num colégio porque ele é pobre, porque ele é preto, porque ele é mulato. Isso é racismo. Xingamento num campo de futebol, isso nunca foi racismo. Já coroaram a mãe do juiz de tudo que é nome, ninguém disse que era racismo. Já chamaram bandeirinha de tudo que é nome que você imaginar na face dessa terra. Agora estão querendo colocar educação dentro de um lugar onde o diabo passeia de dia e de noite. Nunca vai existir educação dentro de um campo de futebol, porque aí os próprios dirigentes precisavam ser banidos. Bom, vamos voltar para os nossos números então. 13 de maio foi o dia da libertação dos escravos, ou melhor, dia do fim da opressão, né? Pela coroa portuguesa, que até hoje tem escravidão no país, até hoje. Quer ver como tem escravidão? Quanto custa a gasolina? R$3, isso não é escravidão, não? Uma gasolina R$3 não é escravidão, não? Você sabe para quanto vai a taxa mínima da água? R$75. Se você fechar sua casa e não gastar uma gota d'água, você vai pagar R$75. Isso é escravidão. Num país de salário mínimo a R$740, pagar R$3 num litro de combustível, mais R$75 na água. A conta de luz, ninguém mais tem controle, ela aumenta todo mês e nós não vemos. Parou-se de publicar os aumentos da conta de luz, parou-se de publicar. Você só percebe quando você faz o cálculo na alíquota que vem lá na sua conta. E eu pergunto aqui, quantos fazem esse cálculo? Só eu que sou louco, para ter motivo de falar também, né? Então, meu irmão, veja bem, isso é escravidão. Agora a pesquisa aponta, antes nós trabalhávamos 3 meses no ano só para pagar imposto. Agora já pagamos 4. São 4 meses do teu trabalho, é só de imposto. Isso é escravidão. Vamos aos números então. Página 5. Se tivessem outros falando o que eu falo, eu ficaria calado, mas não tem, então eu vou falando. Os números na Bíblia falam tão profundamente quanto as palavras. E aqueles que atentarem para este fato descobrirão detalhes que os levarão a altíssimas posições espirituais. O que eu falo de posição espiritual? Eu estou me referindo a conhecimento, né? Porque é o conhecimento, irmão, que norteia a sua vida. Não quer dizer você ter um conhecimento e viver de forma diferente daquilo que você conhece. Não é nisso. Nós estamos querendo entender que se alguém tem conhecimento, anda segundo este conhecimento. Amém? Se você tem conhecimento que deve lavar as mãos antes das refeições,
Subentende-se que você lava as mãos antes das refeições. Amém? Então, é isso que eu falo, levarão a posições espirituais. Se você tem conhecimento, você tem a chance de ter um comportamento que vai agradar a Deus. O número 1 representa o absoluto, ou seja, nada que Deus organize virá com duas lideranças, jamais, pois aonde houver mais de uma cabeça, nisto estará predito também uma divisão. O número 1 também registra a exceção, quando trata-se de um fato no qual claramente entendemos os propósitos de Deus. Por exemplo, quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, esse foi um fato singular, em que Deus permitiu que o mal assolasse a vida de um homem que lhe era em tudo fiel. Este episódio nunca mais será repetido. E hoje vemos com muita clareza esta retórica. Lucas 10:19, eis vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. Se Deus nos dá tanto poder sobre o mal não pode nos tocar. Hoje a Escritura diz no Novo Testamento, se alguém é de Deus, o maligno não lhe toca. Tá? Porém, ali nós vemos na vida de Jó que aconteceu um episódio, uma exceção. Uma exceção. Vamos voltar no início, o número 1. Tudo que Deus organizar, irmão, aprenda essa lição. Você já viu alguns palhacinhos por aí, metido a crente, dizendo assim, eu estou me juntando com um irmão tal e nós vamos abrir uma igreja. Pode rir, irmão, aproveite essa piada. Isso não existe. Revelação de ministério é individual. É singular, não existe juntar-se com alguém para abrir uma igreja. Quando eu vim para cá, eu vim sozinho. Quem veio depois de mim, quem veio para os trabalhos, etc., eu chamei. Mas quando foi para fundar a igreja, Deus me chamou. Não chamou mais ninguém, chamou só eu. Igreja tem apenas uma cabeça. Tudo que Deus organizar, você verá que existe sempre uma cabeça que ele vai liderar. Não tem esse negócio de, algumas pessoas, por exemplo, no casamento. Quem instituiu o casamento? Deus. Tem certeza que foi Deus que instituiu o casamento? Então só tem uma cabeça para liderar isso aí. Não sei se é a mulher, se é o homem. Vou fazer de conta, não sei de nada. Mas que só tem uma cabeça, só tem. Tudo que Deus cria só tem uma liderança. Ele se revela a esta liderança. Maria, a mãe do Salvador. Amém? Aí o anjo se manifesta a Maria e diz assim, Maria, vai para o Egito porque estão buscando a vida do menino. Foi isso? Ah, não foi mesmo. José, Deus se manifesta ao cabeça mesmo. José, vai para o Egito, porque buscam a vida do menino. Quando José está lá no Egito, José, volta para a terra tal. José, até José morrer. Tudo que Deus institui tem apenas uma cabeça, uma central de liderança. É assim que funciona. O 1 está relacionado a este absolutismo de Deus. Nunca você vai ver na história 2 reis, nunca você vai ver na história 2 sumos sacerdotes. Entende, irmão? Você nunca vai ver 2 pessoas designadas por Deus para fazer a mesma coisa. Você não vai ver. Isso está relacionado a esta soberania do número 1, das operações de Deus. Então, nada daquilo que Deus organizar jamais terá mais de uma cabeça. Tá? Se tiver mais de uma cabeça, isso caracteriza divisão. Aí você vai ver as profecias se cumprirem. A besta que tem 7 cabeças. Ou seja, o império da besta não é algo unificado.
O império da besta não é unificado. Você está entendendo? E a Bíblia mostra claramente isso, que no final haveria junção nos pés da estátua de ferro e barro. E Daniel diz assim, como o ferro e o barro não se misturam, esse reino terá força de um lado, mas será fraco de outro. Agora a igreja não. A igreja não tem ponto fraco. Mas pastor, e aqueles membrozinhos fraquinhos? Meu irmão, não estou falando de membro, estou falando da igreja. A igreja é uma visão de uma liderança disposta a morrer por Jesus Cristo. A igreja pode ter 1000 membros, 999 mais um, todo mundo fraco. Se o púlpito é forte, a igreja está de pé e ela é forte. E acabou a história. Ou Jesus precisa de uma multidão para fazer a sua obra? Se ele precisasse de multidão, ele não diria no Antigo Testamento, nessa peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Então, irmão, se tiver mais de uma cabeça, é divisão. Aí você conhece aqueles irmãozinhos bem abençoados, né? Aquelas irmãs também. No nosso casamento, quando nós nos casarmos, nós vamos tomar as decisões juntos. Aí eu digo assim, ei, já estamos diante de uma certidão de divórcio. Não funciona. Pastor, isso não é um pouco de machismo, não? Sei lá, irmão. Deus deve ser um machista terrível, porque essa é a ideia dele. Deus deve ser se isso é machismo, eu não sei, podem chamar isso de machismo, hinduísmo, proliterarismo, eu não sei que nome vão dar isso, mas seja lá o que for, é com Deus. Eu não tenho nada a ver com essa história. Se eu tivesse nascido mulher, teria que aceitar da mesma maneira. Né? Agora tem gente que não, pastor, se tu fosse mulher, tu não ia pensar desse jeito. Meu irmão, sendo mulher ou homem, nós temos que nos curvar a Deus. E tem mais, você acha que tudo que eu faço nessa terra é porque está do meu pleno agrado e da minha plena satisfação? Por acaso a Bíblia não diz que nós temos que renunciar à nossa própria vida para agradar ao nosso Deus? Se a Bíblia diz isso, significa que nem tudo que eu faço é do meu agrado. Eu tenho renúncias. O um representa o absoluto e representa as coisas que Deus faz. Se Deus instituiu alguma coisa, Ele colocou uma liderança única naquilo. Se alguém tiver algum exemplo que queira me dar que foge a essa regra, eu gostaria de aprender. Depois você prepara aí a sua pergunta e diz, pastor, não, tem um detalhe aqui que Deus instituiu 2 pessoas. Eu vou dizer assim, quem era? 2 João Batista pregando? Tinha 2 Moisés? Tinha 2 Josué? Tinha 2 Davi? O que era 2 que Deus colocou para fazer a mesma coisa? Eu nunca achei. De repente alguém pode ter achado, né? Tá. O número 2. O 2 representa apoio, confirmação e testemunho. Você pode ainda acrescentar aí, nessas palavrinhas, a palavra pressa. Tá? Seguindo. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Todas as legislações sempre solicitaram 2 testemunhas. Também o 2 representa uma situação confirmada por Deus, em que ele tem pressa em realizar. Tá? Já tinha aí a palavrinha aí explicando, eu achei que ela não ia aparecer. Bom, então, o 2 tem essas características: apoio, confirmação, né? Testemunho. E quando Deus tem pressa em realizar alguma coisa. Lembra que José disse para Faraó, Faraó, Deus revelou a Faraó o que vai acontecer, e são 2 sonhos porque Deus tem pressa. Essa pressa significa que não é que Deus tem pressa, Ele vai fazer uma coisa fora do tempo, não. Essa pressa não é como a nossa pressa, que a gente corre para realizar alguma coisa. Nós estamos dependentes de um tempo e precisamos realizar alguma coisa com certa urgência, não é isso.
Quando Deus mostra alguma coisa e vem isso com o número 2, que também significa pressa, significa, quando é Deus agindo, significa que é algo que esteja prestes a acontecer, algo que esteja perto de acontecer, né? Vamos dizer, se Deus estiver falando do final do tempo, do arrebatamento, falta 100 anos para o arrebatamento, um exemplo. Com certeza Deus vai estar falando dentro de um contexto de pressa. Porque imagina, irmão, desde que Deus pôs o homem sobre a humanidade, agora faltar 100 anos, é algo muito próximo. Isso estaria dentro de um contexto de pressa, embora para nós não seria tanta pressa na nossa visão, mas na visão de Deus, com certeza, é muita pressa. Então você vê aí, tem algumas referências bíblicas desses significados. José sonhou 2 vezes. Ele sonhou que os, como é que chama aquele negócio? Seixos, né? Seixos de trigo. Ele sonhou os seixos de trigo. Depois ele sonhou que o sol e a lua também se curvavam diante dele. Então, você vê que José tem 2 sonhos, e esses sonhos são diferentes. Porém, dentro do contexto espiritual, eles trazem o mesmo contexto. Os seixos dos seus irmãos se curvando a ele, depois o sol e a lua se curvando a ele. O sol e lua são os 2 satélites naturais criados por Deus que regem toda a terra. Lá em Gênesis está escrito que Deus criou o luminar maior para reger o dia e o luminar menor para reger a noite. Quando esses luminares que regem dia e regem noite estão se curvando diante de José, isso está dizendo que José governaria sobre toda a terra. E os seus irmãos também se curvariam diante dele. Os seus irmãos se curvarem diante dele não é algo simples, não, porque os seus irmãos são herdeiros de promessas feitas a Abraão, a Isaac e seu pai Jacó. Deus está levantando aquele povo para não se curvar a absolutamente ninguém. Deus está levantando aquele povo para que a sua cidade fosse uma cidade sem muro, em que o próprio Deus fosse o muro da cidade e os inimigos jamais lançassem uma flecha contra eles. Quando Deus diz que aqueles irmãos de José se curvariam a José, Deus está projetando José a um patamar, irmão, indescritível. Mas não esqueça de uma coisa, a promessa feita a José é uma promessa feita a cada um de nós. Os inimigos vão ranger os dentes à vontade e nós vamos ficar de pé, desde que sejamos igreja do Deus vivo, que vivamos realmente o cristianismo. Somos a arca de Deus sobre a terra e essa arca não pode ser destruída. Bom, temos o número 3. Representa uma operação da Suprema Trindade, ao mesmo tempo que denota domínio espiritual. Por exemplo, o número simbólico da besta, esse é um número simbólico, não é o número da besta, é o número simbólico da besta, é 666, ou seja, 3 vezes o 6. Né? Atos 10 é aquela visão que Pedro tem e ele vê que 3 vezes aquele lençol com os animais se manifestam a ele também. Aí do lado eu botei 666, domínio espiritual centrado no homem, né? O que acontece? O número 3, quando aparece uma situação, irmão, que vem a representação do número 3, é como que Deus estivesse dizendo assim, eu estou simplesmente, vamos usar a linguagem humana, eu estou empreendendo todas as minhas forças e todo o meu poder nessa operação. Mas nós podemos resumir isso de uma forma muito simples. Aconteceu uma situação em que Deus mostra o número 3, por exemplo, uma vez Deus mostrou para mim o seguinte, olha, tem uma porta que brevemente você vai entrar. E quando mostrava a porta, nessa porta tinha o número 3. E eu ali, de pé na frente da porta, esperando a porta abrir.
E Deus dizia assim, vai chegar uma hora que eu vou abrir essa porta. E lá estava o número 3, mas eu não sabia o que era o número 3. Deus não me falou o que era o número 3. Hoje eu sei o que é o número 3. Realmente, eu já entrei por essa porta e ninguém vai fechar essa porta. É como Deus dizendo assim, eu estou nesse negócio, eu sou tudo nesse negócio. Se alguém se levantar contra esse negócio, eu mato. Se alguém for nascer para se levantar contra esse negócio, não vai nascer. Se alguém enxergar para se levantar contra esse negócio, eu cego. Se alguém é inteligente para se levantar contra esse negócio, eu ponho louco. O 3 é isso. É algo que quando Deus mostra, meu irmão, se você não se desviar do projeto, nada impede aquilo. Nada impede aquilo. É como se a própria Trindade estivesse toda conferenciada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles dissessem assim, nós vamos realizar isso. É isso que significa o número 3. A determinação de Deus em realizar alguma coisa de uma maneira que Ele está te dizendo, não tem volta, vai ser desse jeito. Então, outra coisa, existem as imitações, assim como o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, que é aquela simbologia falsa, do anticristo que tenta se parecer com Cristo. Assim também existem outras coisas. Por exemplo, o número 666, o fato de aparecer 3 vezes o número 6, representa uma falsa espiritualidade. Porque, inclusive, o anticristo, quando ele aparecer, a Escritura diz que ele aparecerá com chifres de cordeiro. Ele aparecerá com chifres de cordeiro, não é isso? Ora, mas chifres de cordeiro, ele está tentando sustentar uma aparência de quem? De Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele tem só os chifres de cordeiro. Chifre significa domínio. Significa também, cordeiro é um ponto de vista religioso. Esse chifre é domínio, significa que o anticristo também, a sua primeira aparição, ele virá para dominar o mundo com um caráter religioso. Isso também vai acontecer. Então, o 3 está sempre relacionado a uma ação espiritual. Pode ser o correto de Deus, o bem, ou pode ser uma característica mostrando situações do próprio diabo, do próprio anticristo. Número 4, reporta-nos aos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, prefigurando uma operação que abrangerá toda a terra. Aí você vê, por exemplo, que o Evangelho, conforme está lá em Ezequiel, o Evangelho, na visão de Ezequiel, ele tem a face de leão, de boi, de homem e de águia, que representa o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós não temos 4 evangelhos, nós só temos um evangelho que está ali distribuído nesses 3 livros, mas nós vemos que a ideia é única nos 4 livros. Nós temos um evangelho, porém ele se manifesta com 4 faces. Essas 4 faces têm muita característica, O leão é um predador. Já o boi não é um predador. Como é que chama quando o animal não é um predador? Ele é uma caça, Ela é uma presa. O boi é uma presa. Você vê que Jesus teve o seu episódio de ser a presa. Ele foi como ovelha muda levada ao matadouro. Lucas, que tem a face de homem, representa a inteligência. Porque você precisa de inteligência para que o Espírito Santo fale a sua inteligência e você possa processar no seu livre-arbítrio e exercer a sua fé. Porque Deus não vai se manifestar na sua vida. Deus vai se manifestar na sua vida se você crer.
Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se quer dizer, você pode crer como pode não crer. Você é livre. Jesus nunca obrigou ninguém a crer. Pelo menos não obrigou a mim. Ele se manifesta da maneira mais poderosa, mais clara, mais lógica. Agora, eu decido. Da mesma maneira que eu vi tantas coisas de Deus, outros também viram. Eu disse sim e aceitei passar pela moenda que passei, outros disseram não e não quiseram passar pelo sacrifício. Para seguir o Evangelho, eu tive que renunciar ao meu primeiro casamento. Eu conheci outros pastores, homens de Deus, e eu repito, homens de Deus, quando chegou a hora de renunciar ao seu casamento, eles não renunciaram. Eles perderam o ministério e estão casados até hoje. E agora fica lá no Facebook, meu filho está formado na faculdade, um filho é isso, o outro é isso. Vai tomar vergonha na cara, meu. Você perde um ministério e depois vem querer exibir diploma do seu filho? Satanistas têm diploma também. Eu quero ver ter a fita do sacerdócio sobre a sua cabeça. Tirar diploma é muito fácil. Você entra numa faculdade, paga e pronto. Agora eu quero ver alcançar o sacerdócio de Jesus Cristo. O homem perde o sacerdócio e agora fica desfilando lá na internet de copo de cerveja na mão, passeiozinho, que eu conheço isso, que eu estou não sei aonde e tal, querendo dizer que o que o diabo dá é mais glorioso do que o que Deus tem? Então, é o se tu creres, e quem crê aposta a vida. Eu creio. A que ponto você crê? Não, irmão, ainda não estou pronto para apostar a vida, mas eu creio. Perfeito. Caminho. Agora, tem que chegar uma hora em que você esteja pronto para morrer pelo Evangelho. Senão, não tem condição. Você vai ficar no meio do caminho, a sua história vai ser encerrada, Deus não vai te envolver nos seus projetos. Ninguém entra na igreja dando a vida por Jesus. Se alguém diz que entrou assim, é mentira. Todo mundo entra na igreja com medo do diabo. Todo mundo entra na igreja sem saber quem é Deus. Todo mundo entra na igreja querendo, às vezes, até se dar bem com o Evangelho, porque ouve a fama desse Deus que verdadeiramente abençoa e prospera. Agora, quando você se depara com a palavra, eu sei que isso é raro. As igrejas por aí não levam as pessoas à palavra. Mas quando você se depara com a palavra, a sua história toda muda. Você começa a entender que tem que caminhar ao ponto de dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é o começo, mas tem que ser o fim. Então se tu creres, né? Então o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, as 4 faces que representam aquilo que vai alcançar o mundo inteiro. Mas eu já disse aqui que o Evangelho, nesta dispensação até o arrebatamento, ele não alcançará o mundo inteiro. E eu repito, o Evangelho não alcançará o mundo inteiro. Nós já estamos na dispensação da restauração, e a restauração é pregar para crente. Não tem um montão de ímpio aí fora? Um montão de incrédulo, um montão de gente que não conheceu o Evangelho? Nós não estamos nem aí para eles. Por quê? Porque o Evangelho não está mais buscando o pecador para o arrependimento. Está buscando o crente para a restauração, para que possa acontecer um arrebatamento. Ou você acha que do jeito que as pessoas estão vivendo por aí, que elas vão ser arrebatadas? Só será arrebatado aquele que estiver disposto a morrer pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quem não tiver esse caráter não será arrebatado. Só será arrebatado aquele que verdadeiramente não subjugar Jesus Cristo e a sua palavra a nenhuma lei nem a nenhum governo. Quem sujeitar Jesus e a sua palavra a qualquer outra lei, a qualquer outro governo, verdadeiramente não será arrebatado. Então, essa face de 4 não quer dizer que o Evangelho vai alcançar o mundo inteiro agora, mas quando nós voltarmos no milênio, aí o Evangelho será pregado a todas as pessoas no mundo. Não haverá nenhum ser humano, quando nós voltarmos no milênio, que não ouça o Evangelho. E essa é quando Jesus fala aquela palavra.
Em verdade, os discípulos disseram assim: Senhor, quando será o fim? Aí Jesus fala assim: primeiro o evangelho do reino será pregado a todas as gentes, então virá o fim. Quando o arrebatamento acontecer, é o fim? Não é o fim. Amém, meu irmão? O arrebatamento não é o fim. Depois do arrebatamento ainda restam 1000 anos. Depois desses 1000 anos, aí será o fim. Então é nesse período de 1000 anos que o evangelho será pregado a toda criatura. O 4 representa isso aí. Dentre outras coisas que à medida que você for estudando, você vai descobrindo. Eu não sou o dono da verdade, de nenhum ponto da verdade, e nem sou conhecedor de todas as coisas. Nós participamos aqui a base que o Senhor nos tem dado graça para entendermos. O 5. O número 5 lembra-nos os dedos da mão, prefigurando uma situação em que o livre-arbítrio, a decisão humana, será necessária, né? Por exemplo, o 5, você sempre vai lembrar os dedos da mão, que está relacionado realmente ao livre-arbítrio, ou seja, aquilo que você decide fazer ou não fazer, aquilo que você decide servir ou não servir. O livre-arbítrio é isso, e está bem caracterizado aqui, nessas mãos que Deus nos tem dado, e não é por acaso que nós temos 5 dedos, não. Isso está verdadeiramente ligado a esse projeto de Deus, da sua simbologia. Outra coisa, às vezes tem revelações que Deus mostra, já aconteceu comigo também. Por exemplo, quando, vou falar de novo, no meu primeiro casamento, Deus mostrava uma capa para mim. Deus dizia assim, põe fim nesse negócio. Eu estava orando a Deus, né? E Deus falou assim, toma a decisão, põe fim nesse negócio, porque eu estou te capacitando. Aí Deus mostrava uma capa que vinha para mim, e nessa capa aparecia o número 5. Deus está dizendo, põe fim nesse negócio, mas a decisão é minha. Porque pôr fim nesse negócio não é simplesmente pôr fim nesse negócio. Nós nos acostumamos com rotinas de vida, nós nos acostumamos com muitas coisas. Quem tem filho pequeno e gosta do seu filho, que é pai de verdade, sente distância, sente dores, sente aflição, pensa no que a criança vai sentir, como as coisas vão acontecer. Então a pessoa não pensa só numa separação, tem uma série de consequências por trás disso. Amém? E todo mundo sabe dessas consequências. E Deus ainda me disse, você vai, para pôr fim nesse negócio, você tem a data tal, parece que era dia 23, não sei se era 23 ou 19 de fevereiro ou março, eu não lembro mais a data dessa situação, porque eu não sabia que datas eram tão importantes no começo do ministério. Então eu não anotei muita coisa, quase que eu nem anoto a fundação da igreja, que hoje eu vejo que é gloriosa, 21 de setembro de 1999, quase que eu nem anoto isso. Então, quando Deus disse, olha, essa decisão é tal dia do mês tal, e eu guardei aquilo e sabendo que tinha que tomar aquela decisão, vendo as coisas, vendo o que não ia mais poder ter, o contato com o meu filho, as renúncias, uma série de coisas que a gente gosta e tem que abrir mão. Então, essa capa que vinha para me capacitar, ao mesmo tempo, esta capa tinha o número 5. Por mais que Deus estivesse me capacitando, porque capa representa unção e unção representa capacitação. Por mais que Deus estivesse me capacitando, Ele não me isentou do livre-arbítrio. Amém? Então, o 5 representa o livre-arbítrio e muitas vezes a decisão, muitas vezes não, por mais que Deus capacite, acredite, sempre a decisão é sua, é você que vai ter que tomar a decisão, se vai adiante ou se não vai adiante. O número 6
é o número referente ao homem. Deus criou o homem no 6º dia, deu-lhe 6 dias para trabalhar. A Bíblia contém 66 livros, que é a revelação dada ao homem. Observação: em Mateus 6,6, encontramos o centro da vontade de Deus. Como que em Mateus 6,6 encontramos o centro da vontade de Deus? Pelo contexto oração. E quem ora, ouve Deus. Ele falou: clama a mim, buscar-me-eis e me achareis, né? Então quem ora vai ouvir Deus. E quem ouve Deus tem a chance de estar no centro da sua vontade. Quem não busca a Deus está por aí tomando suas próprias decisões e um dia vai se surpreender vendo que tudo que fez na vida não passou de castelo de areia. Mas quem ora a Deus, quem clama ao Senhor, verdadeiramente vê que Ele mostra o centro da sua vontade. E o centro da sua vontade nem sempre é paz. O centro da vontade de Deus, às vezes, também é guerra. Nem sempre é bonança, às vezes é escassez de deserto, às vezes é cova de leão, às vezes é fornalha de fogo ardente, às vezes são cadeias, algemas, prisões, extradição na ilha de Patmos. Eu te pergunto, João na ilha de Patmos extraditado estava na vontade de Deus? Daniel na cova dos leões estava na vontade de Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha estavam na vontade de Deus? Os crentes modernos diriam: não, esses caras eram pecador. Deus não vai jogar seus servos na fornalha. Se Ele não jogar os seus servos na fornalha, como Ele poderá provar a sua palavra que diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo? Como Ele vai mostrar o seu poder se nós estamos sempre em plena paz e harmonia? É no campo de guerra que nós vamos descobrir que Ele é o Senhor dos exércitos. Senão não descobriremos nunca. E se não descobrirmos que Deus é o Senhor dos exércitos, nós nunca seremos soldados. Então, o 6 tem algumas particularidades. O 6 é o número do homem. O 6 está envolvido na revelação que Deus dá ao homem. E uma das principais está aí, em que a Bíblia tem 66 livros. Você vê que a prefiguração do 666 relacionada ao anticristo é acrescentado mais um 6. Ou seja, é como se o diabo quisesse, a intenção do diabo é se exceder, ir além daquilo que Deus é. Muitas retóricas hoje, muitas doutrinas espíritas dizem que o Deus do cristianismo é um Deus assassino. Porque diz, Ele mandou exterminar os amalequitas. Ele matou os primogênitos do Egito. Ninguém vê o porquê nem a consequência, né? Ninguém vê que aquilo é fruto de justiça e não de tirania. Deus não é assassino. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas se Ele não fizer justiça, Ele não presta para nada. Quem de nós quer um mundo sem justiça? Quem de nós quer um Deus que não faz justiça? Eu não quero. Se Deus dissesse assim, a partir de hoje não faço mais justiça, então eu vou procurar outro Deus para mim. Eu não quero um Deus que não faça justiça. Para mim não tem valor. Por quê? Porque Ele, quando me criou, Ele já colocou dentro de mim e veio e disse: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado. Se Ele colocou em mim um pingo disso e disse que eu sou bem-aventurado se eu deixar isso aflorar, que dirá Ele que me criou? Pois nós temos visto nas nossos estudos que tudo que no caráter de Deus, tudo que tem no caráter de Deus, tem em nós. Só que em nós tem gotas, em Deus tem rios inesgotáveis. Nós amamos? Sim, mas não como Deus. Nós temos fome e sede de justiça? Sim, mas não como Deus. Quem de nós mandaria exterminar uma nação? Quem de nós ordenaria a morte de todo primogênito no Egito? Irmão, aquele número não foi catalogado, sabe por quê? Porque os israelitas saíram do Egito naquela noite. Senão nós nos assustaríamos. Você está pensando que o Egito era o quê? O Egito naquela época
era a nação que dominava e tributava sobre todas as nações. Não era Egito, era Mizraim, ou seja, o grande Egito. Imagina, estado do Rio de Janeiro. Agora imagina, região sudeste, que é composta de 4 estados. Isso era o Egito. Ele não era apenas um estado. Ele ocupava uma região imensa, por isso que era chamado de Mizraim. O in é um plural, né? Então era chamado o Grande Egito. Ele tinha um domínio imenso. Os egípcios eram incontáveis. E a Bíblia diz que todo primogênito, fosse ele de 1 mês de idade, 1 dia de nascido, ou tivesse ele 80 anos, se ele fosse o primogênito, ele cairia pela espada do anjo do Senhor. Você tem ideia de quantos morreram no Egito? Aí as pessoas até dizem, não, esse Deus é muito assassino, sanguinário, etc, etc. Mas, então, qual é o caráter do diabo para convencer, para conquistar a humanidade? É ele se exceder, ele se manifestar como intolerância religiosa. Vamos acabar com isso. Todos vão viver em plena paz e harmonia. O caráter do anticristo já está aí. Ou seja, Deus senta na mesa com um espírita? Não o meu. Deus senta na mesa com o Papa? Não o nosso. O nosso não senta. Então o nosso Deus é um Deus de intriga. E o diabo? O diabo é um cara de paz. Com ele não tem intriga. O diabo instituiu a maçonaria e disse assim, você é espírita? Vem para a maçonaria. Você é católico? Vem para a maçonaria. Você é hinduísta? Vem para a maçonaria. Você é pastor evangélico? Caramba, para você eu tenho cadeira especial. Vem para a maçonaria. Isso é o diabo. O diabo está com um caráter em que ele quer se exceder a Deus. Então Deus tem uma manifestação em 666. E o diabo tem uma manifestação em 666. Ele quer alcançar o homem mais do que Deus alcançou. Só que nós que não queremos paz, que temos o desejo de manchar ainda alguns terrenos por aí com o nosso sangue, nós vamos ficar com esse Deus mesmo sanguinário, assassino, e vamos morrer no campo de batalha, mas não vamos hastear a bandeira da paz. Bom, então aí fomos até o número 6. Irmão, não ouse pensar que isso aqui é tudo. Isso aqui é só para você entender que os números falam. O resto disso aqui que você vai descobrir na tua casa e vai até depois me ensinar é contigo. Muitas coisas aqui as pessoas chegam depois, pastor, eu estava lendo a Bíblia, olha o que eu descobri. Entendeu? Por exemplo, uma vez estávamos aqui estudando sobre os números, falando 9 é uma promessa, no dia seguinte alguém me trouxe Zacarias 9:9. Falei, caramba, que tremendo, né? Aí um monte de versículo, a Bíblia está cheia. As promessas estão espalhadas, os números estão falando em todo o tempo. Então isso daqui não é um ponto final, isso aqui é um ponto inicial. Se você der continuidade ao entendimento disso e estudar, você vai crescer. Se você não der continuidade e não estudar, você vai retroceder.